Olá, que tal? Sejam bem-vindos ao terceiro episódio da série Refletindo o Enem 2019 Matemática. Nessa série estamos resolvendo os 45 testes de matemática da prova de 2019. No primeiro episódio falamos sobre conversões de unidades, um assunto bastante recorrente, inclusive na prova de Ciências da Natureza, na parte de Física. E no segundo episódio falamos sobre operações básicas, que é um assunto também que aparece durante toda a prova de matemática e é de grande necessidade que se saiba operar bem com essas 4 operações fundamentais. E hoje, terceiro episódio, vamos falar sobre geometria plana. O Enem 2019 cobrou basicamente o Teorema de Pitágoras e a área de figuras planas, e é o que nós vamos ver agora. Vamos lá! Então começamos com a ideia de área. Nós temos lá uma figura retangular e a pergunta é: quantas unidades como esse quadradinho cabem dentro daquela figura? Então, quantos quadradinhos cabem no retângulo acima? A ideia poderia ser bem intuitiva, bem infantilizada assim. Eu coloco lá um quadradinho e vou colocando um por um para ver quantos tem. Contar um por um. Poderia. Porém, tem um jeito que é bem intuitivo, que até a criançada costuma usar quando precisa estimar a quantidade de objetos dentro de um retângulo, que seria: eu conto quantos tem na horizontal, quantidade de elementos aqui na linha, na base, e nós temos 6 quadradinhos, e quantos nós temos na vertical, que são 4. E aí, basta fazer o produto entre eles que eu tenho a quantidade de quadradinhos compondo toda a minha região retangular. 6 vezes 4, 24 quadradinhos. Já poderíamos dizer, então, que esse retângulo tem 24 unidades de área, que são aquele quadradinho dado. Então, vamos lá, definindo os quadriláteros notáveis de modo geral. Retângulo é todo quadrilátero que é um paralelogramo e os seus lados, os seus ângulos são retos. Então, nós temos aí a mesma figura que tínhamos há pouco, agora garantindo que os ângulos são retos. Nós temos na horizontal a medida da base, que eu chamei de B, e na vertical a medida da altura, que eu chamei de H. Pela dedução que vimos há pouco, para estimar a área, ou seja, saber quantos quadradinhos cabem dentro desse retângulo, nós temos base vezes altura, horizontal vezes a vertical. E se for um quadrado, que é todo quadrilátero, que é retângulo e cujos 4 lados são congruentes? O quadrado é um retângulo, então, se nós temos os ângulos retos, a base é L, a altura é L, eu posso fazer que a área é lado vezes lado, base vezes altura, L ao quadrado, então superfície S do quadrado é L ao quadrado. E os paralelogramos? Todo quadrilátero que tem os 2 pares de lados opostos paralelos e congruentes. Está aí a nossa figurinha. Então, nós temos a base, que é a medida desse lado, E aí, pega o vértice oposto à base e traça formando 90 graus com a base. Isso vai ser a altura, distância entre 2 lados paralelos, escolhidos aqui os que estão mais na horizontal para nós. Muito bem. Reparem que eu acabei formando um triângulo retângulo ali à nossa esquerda. Eu vou deslocar esse triângulo retângulo sem perder o seu tamanho, sem deformar a figura, para a direita, e ele vai encaixar perfeitamente porque os lados opostos são congruentes. Então, nós formamos agora um retângulo. Ele é um paralelogramo, mas agora com formato de retângulo. E área de retângulo nós já sabemos, é base vezes altura. Então, a superfície de todo paralelogramo, a área de paralelogramo, é base vezes altura. Então, eu estou dizendo que todo paralelogramo pode ser convertido a um retângulo, portanto, a área sempre será base vezes altura igual a do retângulo. No caso dos trapézios, que são quadriláteros que têm exatamente 2 lados opostos paralelos, veja esse caso. Nós temos aí um trapézio, e aí eu vou considerar os lados paralelos são as 2 bases. Em cima eu coloquei a base menor, B minúsculo, e embaixo a base maior, B maiúsculo. A distância entre as 2 bases é a altura. Vamos fazer o seguinte, vamos duplicar esse trapézio, e aí, ao duplicá-lo, nós vamos rotacionar e encaixar perfeitamente esses 2 lados, que são de mesma medida, porque é o mesmo lado, eu rotacionei, e aí nós formamos uma figura nova,
que são dois trapézios ou um paralelogramo de base Bzão mais Bzinho e altura H. Se eu quero a área do trapézio, eu poderia pegar a área desse paralelogramo, que seria Bzão mais Bzinho, que é sua base, vezes a altura. Só que aí eu teria dois trapézios, então eu vou dividir por 2 porque eu quero um trapézio só. Chegamos em base maior mais base menor, vezes a altura, e aí divide por 2 porque eu quero um trapézio só. Então essa é a área de trapézio, é uma dedução possível. Finalizando aí os quadriláteros notáveis, nós temos o losango, que é todo quadrilátero que é um paralelogramo, então seus lados opostos são paralelos e congruentes, mas os 4 lados são congruentes na verdade. Bom, tá aí a nossa figurinha, vamos pensar nas suas principais medidas. Nós temos aí duas diagonais, a diagonal maior e a diagonal menor, né? Elas podem até ter mesma medida, que quando isso acontece, nós estaremos trabalhando com um quadrado. Então vamos pensar em diagonal maior e diagonal menor. Se eu cortar essa figura ao meio e cortar depois ao meio de novo, olha só, formamos 4 triângulos que, quando eu posiciono os 4 embaixo, formam essa figura que lembra aí um retângulo, provavelmente um retângulo ou um paralelogramo. Não importa qual das duas figuras eu vou considerar, porque eu terei a área como base, que é a diagonal menor, vezes a altura, que agora é metade da diagonal maior. Então seria Dzinho vezes Dzão, sobre 2 a área de um losango. Vamos registrar a área de losango, Dzão vezes Dzinho, produto das diagonais, dividido por 2. E agora entramos nos triângulos, né, que é um polígono, que não é mais quadrilátero, tem 3 lados. Por isso que ele é triângulo, tem 3 lados, portanto, 3 ângulos. Muito bem. Espera, essa figura não é um triângulo? Isso é um retângulo. Mas se eu dividir ao meio, exatamente ao meio, eu teria um triângulo que seria um triângulo retângulo. Legal. Outra figurinha. Isso também não é um triângulo, é um paralelogramo. Se eu dividir esse paralelogramo ao meio, eu tenho um triângulo. O que eu quero dizer com isso é, todo triângulo é metade de um paralelogramo específico, com base B e altura H, sendo ele retângulo ou não. Então, a área de todo triângulo vai ser a metade da área de um paralelogramo, base vezes altura, dividido por 2. Triângulo equilátero vale a pena comentar, pelo menos rapidamente, porque o triângulo equilátero também é base vezes altura sobre 2. Só que aí nós vamos considerar a altura H e a base L desse nosso triângulo equilátero. E aí, vale a pena, dá para provar, eu vou só comentar aqui, não vou fazer a demonstração, que a altura de todo o triângulo equilátero é bom você guardar. Lado, raiz de 3 sobre 2. Isso dá para provar com trigonometria ou até com Pitágoras. E aí, se a área de todo o triângulo é base vezes altura sobre 2, e a nossa base é L e a nossa altura é L, raiz de 3 sobre 2, nós teremos então L, que é a base, vezes L raiz de 3 sobre 2, que é a altura, e tem mais um 2 no denominador, porque a fórmula requer dividir por 2. Ou seja, a área de todo o triângulo equilátero é lado raiz de 3 sobre 4. Um outro triângulo que tem uma fórmula especial, que aqui também não vou demonstrar, mas vou apresentá-la, é o triângulo que nós conhecemos a medida de 2 dos seus lados, Azinho e Bzinho, e o ângulo entre esses dois lados, alfa. Se nós traçarmos a altura relativa a A ou a B e usarmos um pouco de trigonometria, podemos provar que a área de triângulo dessa forma sempre será meio abseno, metade de AB, seno do ângulo alfa. Então você pode guardar, é uma fórmula importante, mas também, como eu disse, dá para deduzir traçando a altura com trigonometria, base vezes altura sobre 2. E aí, para fechar, uma figura mega importante, aparece bastante, inclusive na nossa prova do Enem, nós vamos ver as questões daqui a pouco. Nós temos o círculo, que é a região interna da delimitação de uma circunferência. A circunferência é o contorno, o círculo é a superfície, que tem propriamente a área. Então aí eu tracei um círculo todo colorido, parece um alvo, né? Reparem que nós temos uma tira mais externa, que ela está meio laranja, vinho, vermelho, sei lá. Enfim, essa tira é o comprimento da circunferência, assim vou considerar. Então ela vai medir 2πr. Eu quero que você considere que cada uma dessas tiras são bem fininhas então. O que vamos fazer é
recortar cada tira dessa e esticá-la formando uma nova superfície plana da seguinte maneira. Veja, nós vamos colocando uma sobre a outra, né? Mas é uma figura plana ainda. Como nós estamos usando toda a superfície do círculo e colocando aqui nessa nova figura, essa nova figura que se aproxima muito de um triângulo tem que possuir a mesma área que o nosso círculo. Observe que esse triângulo, aproximadamente triângulo, ele tem a altura R e o comprimento 2πr, porque era a primeira tira lá do nosso círculo, é a circunferência. Mas a área de triângulo como que é? Base vezes altura sobre 2. Então vai ficar 2πr, que é a base, vezes a altura R dividido por 2. Se nós simplificarmos o 2 em cima e embaixo, chegamos na famosa fórmula da área do círculo, o πr ao quadrado. Bom, de áreas é isso, nós temos mais um teorema que é importante que eu vou fazer ali na lousa e depois nós já vamos para os exercícios. Acompanhe esse teorema. E aí, para fechar o assunto de geometria plana que apareceu no Enem 2019, não poderíamos deixar de falar do super teorema de Pitágoras, um dos teoremas mais importantes de todos os tempos. Muito bem, e para fazer isso, nós vamos utilizar essa figura ilustrativa que tem a seguinte ideia. Primeiro, nós temos um triângulo aqui no meio, que é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Esse triângulo é chamado de triângulo retângulo. O teorema de Pitágoras só vale em triângulos retângulos. Muito bem, e aí nós temos, oposto ao maior ângulo, oposto ao ângulo reto, um lado que se chama hipotenusa e os outros dois lados se chamarão catetos. Muito bem, nós vamos chamar aqui no nosso caso a hipotenusa de medida Azinho e os catetos de medida Bzinho e Czinho. Observe essa figura que nós fizemos um quadrado com a medida de lado igual à medida de cada um dos três lados do triângulo. Então eu tenho esse quadradão de medida A, um quadrado de medida B e outro quadrado de medida C. Como nós vimos os princípios, né, o princípio de áreas, olha só, a área desse quadrado eu posso fazer assim, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, área 25. Então eu teria que o A ao quadrado, lado ao quadrado, que é a área do quadrado, né, 25 é igual a 25 unidades de área. Eu adotei como unidade esse quadradinho que tem a mesma medida em todos os meus quadrados. Muito bem. A área desse outro quadrado aqui vai ser 1, 2, 3, 1, 2, 3, 9. 9 unidades de área, 9 quadradinhos desse. E a área do quadrado de medida lado C vai ter 1, 2, 3, 4 por 1, 2, 3, 4, ou seja, 16 unidades de área, 16 quadradinhos como esse aqui de baixo, que é o mesmo que esse, que é o mesmo que esse, as medidas. Muito bem, observe que 25 quadradinhos é exatamente igual à soma de 9 quadradinhos mais 16 quadradinhos. Ou seja, a área desse quadrado maior, do quadrado que tem medida igual ao lado da hipotenusa, vai ser a soma dos quadrados menores, ou seja, da área do azul e a área do preto. Vamos registrar então isso, vamos lá. A área do quadrado maior, ou seja, Azinho ao quadrado, a área de quadrado é lado ao quadrado, vai ser igual a área do quadrado de lado B, quer dizer B ao quadrado, mais a área do quadrado de lado C, que quer dizer C ao quadrado. Pronto, esse já é o teorema de Pitágoras. Dado um triângulo retângulo, a medida da hipotenusa ao quadrado será igual à soma dos quadrados das medidas dos seus catetos. E aí, para um comentário, vale a volta, que nós chamamos de recíproca. Então eu falei a ida. Dado um triângulo retângulo, vale essa relação entre os lados. A volta seria, dadas três medidas de lados de um triângulo, se a maior medida ao quadrado for igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados dados, então, consequentemente, este triângulo será um triângulo retângulo.
Os egípcios usaram essa ideia, essa volta do teorema, para construir um ângulo reto na base quadrada da sua pirâmide, por exemplo. Para chegar no ângulo de 90 graus, eles pegavam 3 medidas que a maior ao quadrado era igual à soma dos quadrados das outras duas. E aí, oposto ao maior lado, formava, consequentemente, um ângulo de 90 graus. Muito bem, geometria plana é maior do que isso, mas o que caiu no Enem em 2019 foram áreas e o Teorema de Pitágoras, que nós vamos ver agora na resolução dos exercícios que apareceram lá. Vamos fazer. Então vamos lá, questão 146, a versão amarela da prova do Enem 2019, enunciado diz: em um condomínio, uma área pavimentada que tem a forma de um círculo com diâmetro, vamos grifar aqui, sublinhar, 6 metros, é cercada por grama. A administração do condomínio deseja ampliar essa área, mantendo o seu formato circular e aumentando a tensão aqui, ó, em 8 metros, o diâmetro dessa região, mantendo o revestimento da parte já existente. O condomínio dispõe em estoque de material suficiente para pavimentar mais 100 metros quadrados de área. O síndico do condomínio irá avaliar esse material disponível se será suficiente para pavimentar a região a ser ampliada. Utilize 3 como aproximação de π, então π igual a 3. A conclusão correta a que o síndico deverá chegar, considerando a nova área a ser pavimentada, é a de que o material disponível em estoque, e aí pelas alternativas é para eu dizer se é suficiente ou se não é e quanto que será essa nova área a ser pavimentada aí por grama. Vamos acompanhar a solução na lousa. Então vamos lá, vamos resolver essa questãozinha, enunciado para lá. Veja, aqui tem que tomar bastante cuidado com o que está escrito. Então nós tínhamos uma regiãozinha menor, nós já lemos, né? De diâmetro 6, está aqui o desenho, essa região está gramada, e ele vai aumentar em 8 metros o diâmetro da região, que eu espero que seja concêntrico, porque ele vai manter o formato circular. Então aí o detalhe que muita gente chama de pegadinha, mas está bem escrito. Está escrito aumentar em. O que significa aumentar em? Era 6, eu aumento em 8, eu passo a ficar com 14 metros. Porque quando aumenta em, eu acrescento, né? Então eu vou acrescentar 8 metros ao diâmetro. Então nós vamos ficar com 14 metros de diâmetro. Toma cuidado porque algumas pessoas vão pensar que o novo diâmetro vai ser 8. Não. Ele não disse aumentar para 8. Ele disse aumentar em 8. 8 a mais do que era. E aqui tem um detalhe importante. Muito bem. E aí, a pergunta, né, sobre a conclusão do síndico, se ele vai poder ou não, sendo que ele tem no máximo 100 metros quadrados de grama que ele pode colocar. Então, eu preciso calcular a área dessa região aqui, ó, essa rosquinha gigante, né? Gigante, porque tem 4 aqui, para dar 8 a mais 14 de diâmetro. Mas vamos lá, nós sabemos a área de círculo. Se nós sabemos a área de círculo, nós podemos fazer o seguinte. A área dessa região, e aí por curiosidade, essa região se chama coroa circular. Então nós temos uma coroa. Eu vou colocar entre parênteses aqui os dois raios. Então olha só, diâmetro é 6, então nós temos um raio de 3. E nós temos o outro raio, se o diâmetro é 14, o outro raio é 7. Muito bem. E a área vai ficar então da seguinte maneira, veja se faz sentido. Nós vamos pegar a área do círculo grande, então vai ficar a área do círculo grande, π, vezes o raio grande, que é 7, ao quadrado. E nós vamos tirar do círculo grande o círculo pequenininho. E aí vai dar a área da coroa. Então, menos π vezes 3 ao quadrado. A área de círculo, πr ao quadrado. O fato é, para você que quiser uma formulazinha boa, ó, coloca o π em evidência. Então, a área da coroa acaba ficando π vezes o raio maior ao quadrado, menos o raio menor ao quadrado, se você quiser
uma fórmula para a área de coroa, mas pode fazer sempre o círculo maior menos o círculo menor, que é até mais intuitivo do que ficar decorando fórmula. Fazendo as continhas aqui não são muito difíceis, então nós vamos ter π vezes 49 menos 9, entre parênteses, e ele diz que o π é igual a 3, então eu tenho, na verdade, 3 vezes 49 menos 9, que dá 40, e aí 3 vezes 40 é igual a 120 metros quadrados com a aproximação que ele nos deu. Como ele tem no máximo 100 metros quadrados de área para poder pavimentar, né, poder gramar, melhor dizendo, essa outra região, então a conclusão adequada é que não será possível, não teremos material suficiente, pois a área que nós teremos que cobrir é de 120 metros quadrados, e isso está na alternativa E de helicóptero. Agora vamos resolver uma questão, mais uma questão, direto na folha de prova. E o motivo de resolver na folha é para que fique mais realista, né? Essa resolução de lousa não é muito realista com o que você vai enfrentar no dia, porque você não vai fazer tudo colorido, tudo bem bonitinho, você nem vai poder usar compasso nem nada. Por isso vamos resolver a próxima questão direto na folha do Enem. Bom, mas essa questão aqui é 151, também da prova amarela Enem 2019. Uma administração municipal encomendou a pintura de 10 placas, então já vou sublinhar aqui, né, esse 10, de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento. O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo de 10 placas e cobrará um valor de acordo com a área, então importante aqui, né, a área dessas placas. O formato de cada placa é um círculo, veja, de diâmetro 40. Então ele garantiu que é um círculo, essa figura aqui do E, de diâmetro 40, que tangencia, isso aqui também é importante, a gente já vai falar, os lados de um retângulo, sendo que o comprimento total da placa é h igual a 60 centímetros, isso é a altura total, tá? O h já marcado na figura, conforme ilustrado. Use π 13,14, use 13,14 para aproximação para π. Qual é a soma das medidas das áreas em centímetros quadrados das 10 placas? Então, a gente vai calcular 1 e multiplicar por 10. Então, vamos calcular uma placa. Observe uma coisa já, ó. Quando ele diz que tangencia os lados do retângulo, isso significa que nesse ponto aqui, mais ou menos, nós temos exatamente o diâmetro da placa, que é onde começa o retângulo. Então, como tangencia, fica perfeitamente o seguinte, um semicírculo fora do retângulo, um semicírculo dentro do nosso retângulo. Como nós temos que o diâmetro do semicírculo é 40, se D, eu posso aproveitar essa parte da folha como rascunho, né? Se D é 40, então o raio vai ser 20 centímetros, certo? Já vou guardar ali esse rascunhozinho. Então, nós temos aqui, ó, 20 centímetros aqui para cima no círculo, então tem um semicírculo de 20, e para baixo nós temos um retângulo. E essa medida, né, esse resto que sobra, são os 60 menos os 20, ou seja, nós temos 40 centímetros aqui de lado desse retângulo. O outro lado do retângulo, esse lado aqui na horizontal, ele é o nosso diâmetro. Então, ele é 40, na verdade, então, esse retângulo é um quadrado 40 por 40. Dessa forma, a área de uma placa, vou chamar assim de área placa, vai ser igual a área do semicírculo, ou seja, π vezes 20 ao quadrado, isso é a área de círculo, como é metade de um círculo, sobre 2. Mais a área do nosso retângulo, 40 ao quadrado, né? Porque esse retângulo é um quadrado, 40 vezes 40. Então, nós temos essa área igual. Repare que os dois vai ter o 40, mas eu vou simplificar. Então, vamos fazer uma conta direta mesmo? Nós vamos ter aqui, ó, 400π por 2, né? 20 ao quadrado, 400, mais 4 ao quadrado, 16. Como é 40, tem mais um 10 ao quadrado, então dá 1.600. Eu posso simplificar esse 2 com 400. Aqui ficou 200. O π
é 3,14, segundo o enunciado, ele mandou usar 3,14. Se eu multiplicar por 200, a vírgula vai embora, porque eu tenho 2 zeros e 2 casas de vírgula. Assista a aula de multiplicação, caso tenha alguma dúvida sobre isso. E aí nós vamos ter 628 mais os nossos 1.600. Isso é a área de uma placa. Então, deu 2.228 centímetros quadrados, mas isso é uma placa. A pergunta foi sobre a área total, né? A soma das áreas. Portanto, vou chamar de área T, área total, é igual a 10 vezes isso, porque nós temos 10 placas ali, poderia ter feito já mentalmente, então nós temos 22.280 centímetros quadrados, e aí vamos ficar com a alternativa B de Bósnia. Fechamos essa, vamos ver mais uma questão na lousa. Aí a questão 171, mesma prova, versão amarela. Construir figuras planas de diversos tipos apenas dobrando e cortando papel, sem cola e sem tesoura, é a arte do origami. Ori, dobrar, kami, papel, que tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é o conhecimento do mundo por base do tato. Bom, repare que até aqui, blá, 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 né? Tudo bem que é informativo, mas é blá, blá, blá. Então, você poderia ter lido direto a pergunta, fica como dica, ó. Após essa primeira dobradura, a medida do segmento AE. Quando eu leio isso, eu já sei que estou procurando a medida do segmento AE. Eu volto ao texto e percebo um monte de blá, blá, blá. Construir figura, blá, 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 blá. E olha o que importa, ó. Uma jovem resolveu construir um cisne usando a técnica de origami. Tá bom, não importa muito, ele vai dobrar. Utilizando uma folha de papel de 18 por 12. As medidas já estão na figura, observem. Assim começou por dobrar, isso é importante, né? Por dobrar a folha conforme a figura. Então, na verdade, tudo me importa só que ela realmente está dobrando, que esse desenho é um movimento de dobra da folha. As medidas estão todas na figura e o texto não serve para mais nada. Muito bem. E aí eu quero saber a medida de AE. Eu vou colocar essa figura na lousa de uma forma um pouco mais didática e nós vamos resolver agora. Muito bem, você observou que o enunciado fala de uma folha de papel. E aí nós vamos sempre adotar que uma folha de papel ela é retangular, salvo se tivessem feito uma menção explícita do contrário. Não foi o caso, a folha é um retângulo. Aí eu trouxe para a lousa para ser um pouco mais didático e eu desenhei aqui o retângulo original para te explicar o seguinte. Toda vez que falar de dobradura de papel e pedir medida de vinco, né, de dobra, de segmento aí que vai ser formado, é importante você pensar na figura original. No caso aqui não é muito difícil, porque é uma dobra só, pensar no nosso retângulo. E aí eu coloquei esse vértice D', por quê? Porque eu já estou visualizando que a dobra que vai acontecer para gerar esse vértice D veio desse mesmo vértice que está aqui. Então aqui é D e aqui vai ser D. Eu coloquei D', porque agora está na mesma figura e são pontos nesse momento diferentes, porém eles representam o mesmo ponto. Por que isso é tão importante? Pelo seguinte, veja, quando faz a dobra, joga o D aqui, cria o vinco AE, que é a pergunta, e aí o que é mais importante? Perceber que a D' que media 12 vai ser a mesma medida que a D, pois a figura é um retângulo, então os lados opostos têm medidas iguais. Então podemos escrever já que a D é exatamente igual à medida BC, e isso vale 12 centímetros. Esse é o primeiro passo, já temos a medida de AD. Você já viu que nós estamos percebendo um triângulo retângulo aqui, então eu preciso saber dois lados para fazer Pitágoras e achar o terceiro. E aí o outro detalhe é aqui, ó. Nós temos que AB vale 18, então D'C vale 18 também, porque são lados opostos de um retângulo. Porém, já sabemos que EC é igual a 12, então ED', né, vai ser 6 centímetros. E aí observamos que quando eu fiz a dobra, essa medida foi transportada para cá, é o nosso ED, então esse lado do triângulo, cateto, vale 6
centímetros. Aí observamos o triângulo retângulo e para calcular o que falta, que é a hipotenusa, vou chamar de x para escrever mais fácil, nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Então, usando o teorema de Pitágoras, podemos dizer o quê? Podemos dizer que a hipotenusa, a medida dela é x ao quadrado, o quadrado da medida da hipotenusa, é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos, ou seja, 6 ao quadrado, mais 12 ao quadrado, E aí é só fazer essa conta, que nós vamos ter que tirar a raiz, porque eu já dei uma olhada nas alternativas, veja lá, tem algumas com raiz, então vamos usar uma estratégia de conta. Quem quiser, faça a conta normal, 6 ao quadrado 36, 12 ao quadrado 144, soma e depois tira a raiz. Mas tem um jeito aqui que fica legal nesse caso, vejam, x ao quadrado, aí eu vou deixar o 36, né, 6 ao quadrado é 36, e ali no 12 ao quadrado eu vou escrever 12 como 2 vezes 6. Então, vou perder um pouquinho de tempo nessa conta, mas depois eu vou ganhar e vai valer a pena. Veja, vou escrever assim, isso é 12 ao quadrado. Porque agora nós temos que x ao quadrado é igual a 36, e ali nós temos mais, olha só, é o quadrado de um produto, quadrado de um vezes o quadrado do outro. Então vai dar 4 vezes 36. Daí nós temos 36 mais 36, que são 5 vezes o 36. Então nós temos que x ao quadrado é igual a 5 vezes 36. 1 daqui mais 4 dali. Isso facilita para tirar a raiz quadrada, porque x ao quadrado, então x é mais ou menos a raiz quadrada de 5 vezes 36. É claro que por se tratar de medida, o x tem que ser maior que zero. Então, vou até escrever assim bonitinho, ó, x maior que zero, ou seja, só vai valer a parte do mais, o menos não vai servir. E tirar a raiz quadrada é a mesma ideia do elevar ao quadrado. Você faz cada um separadamente quando é produto. Então, vamos ter que x é igual a raiz de 36, que é 6, e a raiz de 5 é irracional. Então, deu 6 raiz de 5 centímetros, e aí nós marcamos a alternativa de dedins. Muito bem, se precisar printar essa tela, fiquem à vontade para printar, e nós estamos finalizando o episódio de hoje. Pessoal, é isso, espero que vocês tenham aproveitado. A geometria é maior do que isso, mas o que apareceu no Enem 2019 foram esses assuntos, como eu já havia dito. Fiquem com Deus, um beijo, um queijo, um caranguejo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir nas redes sociais, lá no Instagram, nos sigam lá, que isso também contribui para que a gente crie mais vídeos ainda e coloque para vocês. Um beijo, um queijo e um caranguejo.